Fala aí, pessoal, paz do Senhor, espero que todo mundo esteja bem. Queria um feedback de vocês para ver se meu áudio está funcionando direitinho. Hoje nós iremos para a segunda aula de bibliologia. Fala, meu amigo, meu áudio está funcionando legal? Rapaz, meu pastor, tá perfeito. Tô te Calma aí ouvindo que eu vou bem, tô ligar te meu vendo fone, bem. calma aí. Deixa eu ligar o fone aqui. O fone tá desligando. Está descarregado. Alô, tá me ouvindo? Irmão Luciano, tá me ouvindo bem? Perfeito, então, beleza. Vamos lá. A aula de hoje é a aula de número 2, aula de Cristologia. Falei, mais Marcele, tudo bem? Boa noite, paz. Então, a nossa aula é a aula de número 2 daquela apostila que eu passei para vocês. Que está lá no grupo. Eu estou gravando essa aula de hoje, tá? Eu não consegui gravar aquela outra, então eu vou tirar um dia para gravar a aula da semana passada de novo, tá bom? Para deixar guardada. Mas a Marcela participou, então isso aí é o de menos pra gente. Vamos lá, na aula passada a gente falou um pouco sobre a introdução à cristologia. A palavra cristologia, ela é partida em dois, a palavra Cristo ali, tá? Que é ungido, tá? E a palavra logia, que é ensino. É ensino, tá? Então, o ensino de Cristo aqui, a cristologia, é a doutrina de Cristo, tá? Quando fala sobre tudo relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Na semana passada a gente falou sobre a definição, né? Cristo é o ramo da teologia que estuda a pessoa e a obra de Jesus Cristo por inteiro, tá bom? Por inteiro, tá? Ou seja, o que ele fez pela humanidade. Então não é só somente o que ele fez, mas também quem é a pessoa de Jesus, tá? Semana passada a gente falou sobre a necessidade da cristologia, que foi conhecer a Cristo e conhecer a Deus. Cristo é a fonte da vida eterna, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o único mediador da nossa salvação, e assim por diante. Falamos sobre as bases bíblicas do Antigo e do Novo Testamento acerca da pessoa de Jesus Cristo, tá? Porque Cristo, ele não só aparece no Novo Testamento, ele aparece também no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele não aparece com o nome Cristo, com o nome Jesus, mas ele aparece como o anjo do Senhor. E em diversas passagens ele se apresenta como um anjo do Senhor, de forma teofânica, né? Um Deus escondido ali, como ele apareceu para o pai de Sansão, como ele apareceu para Moisés, como ele apareceu para Jacó e muitos outros que receberam a visita do anjo do Senhor, ou seja, com letra maiúscula, o anjo do Senhor, tá bom? Falamos também sobre a expectativa messiânica no Antigo e no Novo Testamento, que é a promessa do Éden, a promessa da Virgem, a promessa do local do nascimento e assim por diante, o cumprimento do Novo Testamento. A nossa aula de hoje fala sobre a pessoa de Jesus Cristo em si, a pessoa, tá? Na introdução daquela apostila está escrito: se na primeira aula vimos a importância da cristologia e como o Antigo Testamento e o Novo Testamento apresentam Cristo como o Messias prometido, agora avançamos para compreender quem ele é em sua essência, tá? A questão da identidade de Jesus sempre foi central. O próprio Cristo perguntou aos seus discípulos: e vós,
quem dizeis que eu sou? Tá? Mateus 16, verso de número 15. Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo aí é ungido. Cristo é ungido, beleza? Essa resposta continua sendo a confissão fundamental da fé cristã. E é verdade. A gente tem que se perguntar todos os dias quem é Cristo, tá? Quem é Cristo? Porque hoje, com tantas religiões, como sempre existiu no mundo, tá? Eles distorcem a verdadeira essência de Jesus. Para uns, Cristo é só um homem comum que passou nessa terra. Tá? Outros não acreditam que Jesus andou por essa terra, ou seja, acreditam que Jesus é um mito, e outros acreditam somente na pessoa de Jesus e não na sua divindade. Tá? Acreditam que no Jesus histórico, que ele existiu de verdade, mas não acredita que ele seja o Filho de Deus. Tá? Então existem essas classes de pessoas. Agora, nós não. Nós acreditamos no Jesus histórico, ou seja, que ele existiu de verdade, que ele andou nessa terra, e nós acreditamos na divindade de Jesus. Tá? Acreditamos que Jesus era filho de Deus verdadeiramente. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que ele andou nessa terra como um homem comum, sentiu sede, fome, dormiu, bebeu água e muitas outras coisas, mas também acreditamos que ele multiplicou o pão, andou sobre as águas e fez muitos milagres quando estava aqui na terra, e o maior deles, morrer, ressuscitar, tá, ao terceiro dia. Beleza? Então, existem pessoas que acreditam em Cristo? Sim. Existem pessoas que acreditam em Jesus como homem somente, como aquele que andou nessa terra, o Jesus histórico? Sim. Tem aqueles que não acreditam na divindade de Jesus, e tem nós que acreditamos tanto na divindade como no Jesus histórico, que são a mesma pessoa. Beleza? E Jesus é apresentado em diversas religiões de forma diferente, né? Mas isso é papo mais para frente, beleza? Essa resposta continua sendo a confissão de fé fundamental da fé cristã. A igreja sempre reconheceu que Jesus é verdadeiramente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É verdade. Nós chamamos isso de 100% homem, 100% Deus. Essa nomenclatura, ela está um pouco ultrapassada. As pessoas não usam mais esse nome, essa nomenclatura. Mas entenda uma coisa, se você falar que Jesus era 100% homem, 100% Deus, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas outros falam que Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Por que eles estão cortando a palavra total, 100%? 100% homem, 100% Deus. Porque há quem diga que só porque falamos que ele é 100% homem, então estamos dizendo que Jesus foi atingido pelo pecado. E esse não é o caso, tá? Esse não é o caso. Esse não é o caso. Beleza? Ele não foi atingido pelo pecado, e a gente falou isso um pouco na semana passada. Falaremos mais um pouco. Fechou? Negar qualquer uma dessas verdades gera distorções que comprometem a fé. Nesta aula, veremos as evidências bíblicas, os debates históricos e a formulação teológica sobre a humanidade, a divindade e a união das duas naturezas de Cristo. Tá? Número 1, a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo. A Bíblia afirma claramente que Jesus se fez homem. Jesus se fez homem. Ele não apenas apareceu ser homem, mas de fato assumiu nossa natureza, tá? Ou seja, quando Jesus veio nessa terra, ele assumiu plenamente a natureza humana, plenamente. Por isso que a gente diz que ele é 100% homem, ou plenamente homem. A gente falou na semana passada sobre o nascimento de Jesus, e falando sobre esse nascimento milagroso, porque o Espírito Santo desce sobre Maria, mas há um milagre nesse nascimento, não só do conceber de Jesus numa virgem, mas também da proteção de Jesus contra o pecado de Maria. Não há participação do homem, é só Maria que participa ali nessa questão, tá? Gerando a criança, mas há um bloqueio ali divino,
um milagre que acontece para Jesus não ser atingido pelo pecado. Agora, ele era plenamente homem, ou seja, ele nasceu de forma natural, beleza? Ele nasceu de forma natural, ele amamentou de forma natural no peito de Maria, ele cresceu aos pés de Maria, ou seja, ele ia no banheiro, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia todas as necessidades que nós sentimos. Todas as necessidades que nós sentimos, Jesus sente. Ou até mesmo que nós sentimos, Jesus sentiu. Todas. Sede, fome, todas as limitações desse corpo carnal que nós temos, Jesus também tinha essas limitações, tá bom? Evidências bíblicas aí da humanidade. Primeiro, nascimento humano, Jesus nasceu de Maria, uma mulher comum. Segundo, crescimento. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça, tá bom? Então, quando Jesus ali ele é plenamente homem, quando ele é plenamente homem, ele cresceu de forma natural. Não há um crescimento milagroso, não. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Fica uma pergunta: Jesus estudou ou não? Tá? Então, quando você lê o capítulo 6 de João, você vai ver que quando Jesus está dando um discurso bem duro, aquele mesmo quando diz, ei vocês, não nesse contexto de João, nesse contexto aí, alguns fariseus falam assim, quem ele é para falar isso? Nunca estudou, entendeu? Mas o nunca estudou que ele é numa escola rabínica. Voltou, Marcelo? Alô? Alô? Marcelo? Alô, tá me ouvindo, Marcelo? Ah, agora porque tinha caído aqui. Vamos lá. Quando esses me ouviu falar sobre o contexto do capítulo 6 de João? Isso. Então, quando eles disseram que Jesus não estudou, ele não estudou provavelmente numa escola rabínica, tá? Ele não era um rabino legalizado no sentido de estudou nas escolas mais conhecidas da época, como a de Shammai, como a de Hillel, tá? Mas provavelmente Jesus, quando era mais novo, ele estuda, tá? Ele estuda. Então ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, tá? Tinha as limitações físicas normal, tá? Tinha as limitações físicas, como sentir fome, sede, cansaço e sono e assim por diante, ou seja, todas as limitações físicas que nós temos, Jesus sentia. Emoções humanas, ou seja, Jesus chorou, alegrou-se, sentiu-se compaixão, tá? Alegrou-se, sentiu compaixão e angústia também, tá bom? E a morte de Cristo foi uma morte real, tá? Ele sofreu e morreu na cruz, ou seja, na carne, Jesus passou por tudo, tá? Na carne, Jesus passou por tudo. A divindade não morre, Deus não morre, mas o corpo humano, o corpo, a carne, ela vai mesmo por sepultura, ela morre mesmo, fechou? Importância teológica da humanidade. Para ser nosso substituto, Jesus precisava ser humano, e é verdade, porque Hebreus 2, verso 17, diz claramente isso, tá? Mas por que Jesus teve que morrer e não outro ser humano?
porque uma divindade deveria estar ali, na cruz, para cumprir toda a justiça. Se fosse qualquer animal, só cobre o pecado. Ele não cumpre toda a justiça de Deus. Beleza? Para ser um exemplo, para ser nosso exemplo, ele viveu como verdadeiro homem, tá? Para ser o nosso exemplo. Isaías diz o quê? Em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou, em absolutamente nada, mas em tudo ele foi tentado. Então vamos lá. Hoje nós temos muitas distrações. Então as maiores distrações da época de Jesus, Jesus passou, mas em nada ele pecou. Fechou? Para ser o nosso sumo sacerdote, ele se identificou com as nossas fraquezas. Beleza? Hebreus capítulo 4, verso de número 15. Fechou? Segundo aí a divindade de Jesus. A Bíblia também apresenta Jesus como plenamente Deus. Ele não é uma criatura exaltada, mas o próprio Deus encarnado. Ou seja, como a gente estava dizendo, que ele é plenamente homem, ele também é plenamente Deus. Fechou? Ele é homem, mas também plenamente Deus. Ou seja, não há limites para o poderio de Jesus. Não há limite para o poderio de Jesus. A única coisa que estava limitada ali, a única coisa que estava limitada era a questão da onipresença, tá? Porque com aquele corpo físico, ele não poderia ser onipresente como o Espírito e como o Pai era. Mas mas no Espírito Santo, perdão, e na pessoa de Deus, ele passava a ser onipresente. Por quê? Porque são três pessoas distintas, a Trindade, mas uma só em essência. Então, na essência, ele conseguia ter essa noção, tá? De onipresença. Vamos lá, evidências bíblicas da divindade. Primeiro, pré-existência, ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1, tá? Ou seja, ele sempre existiu. Sempre. Jesus sempre existiu. Ele não veio a existir quando nasceu de Maria. Ele sempre existiu, desde sempre. Desde sempre. Ele é eterno, tá bom? Ele é eterno. Ele sempre existiu. Fechou? Títulos divinos. Chamado de Deus, João 20, verso 28. Senhor, Filipenses 2, verso 11. Filho de Deus, Mateus 16, 16. Tá? Esses aqui são só alguns títulos divinos. Existem muitos outros acerca de Jesus Cristo. Tá? Atributos divinos: onipotência, onisciência, eternidade. Você não vê aqui a onipresença, viu? Você não vê aqui a onipresença, porque ele estava limitado com aquele corpo. Mas em Deus e no Espírito Santo, ele conseguia ser onipresente por ser, em essência, um só Deus, tá? Mas onipotência, ele tinha todo o poder. Jesus tinha todo o poder. Por isso que ele acalma o vento, acalma o mar, ele cura cego, levanta coxo, entendeu? Então ele tem todo o poderio de fazer coisas extraordinárias, tá? Onisciência, ele sabe antes de acontecer as coisas e ele é eterno, como a gente falou no atributo passado, tá? Na pré-existência aí, fechou? Obras divinas, criador de todas as coisas, criador de todas as coisas. João 1, verso 3, ele estava na criação, ele participou da criação e tudo que foi criado por ele e para ele, tá? Perdoa pecados, capítulo 2 de Marcos, verso 5 e ao verso 7. Lembra quando o paralítico desce do telhado, aí alguns fariseus que ali estão questionam aquilo ali, aí fala assim, pô, quando ele desce, né, aí Jesus fala para ele e diz, perdoados estão os seus pecados. Aí as pessoas que ali estão ficam questionando no seu coração, quem é esse para perdoar pecado? A Jesus, para saberes que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta e anda, entendeu? Mas ele tem todo o poder, ele tem poder para perdoar pecados, tá? Perdoar pecados é coisa que só Deus pode fazer. Quando Jesus perdoa, diz que perdoa os pecados daquele paralítico, ele está mostrando a sua divindade, tá? Ele está mostrando a sua divindade. Sustenta o universo, Hebreus 1, verso de número 3, que também mostra o seu poderio. Beleza?
adoração aí, recebeu adoração legítima, tá? Então, se você vê, Mateus capítulo 14, verso 33, João 9, verso 38, Apocalipse 5, verso 12 ao 14, você vai ver que Jesus ele recebe adoração, tá? Ele recebe adoração. É só você ver, por exemplo, aquela mulher do vaso de alabastro. Aquela mulher do vaso de alabastro, ela vai até uma reunião a qual Jesus está, quebra um vaso de alabastro, tá? Que existem várias teorias sobre esse vaso de alabastro, dizem que ele era transparente, tinha um nardo puro, tá? Era um ano de trabalho, que a mulher pegou o melhor que tinha, gastou tudo nesse nardo. Outros dizem que esse nardo era dado pelo pai da menina para a noite de núpcias dela. Então existem algumas teorias acerca desse nardo, tá bom? Existem várias teorias acerca desse nardo. Um dicionário vai falar uma coisa, outro dicionário fala outra, alguns comentaristas falam outras coisas, tá? Então a gente tem que se apegar a todos os pontos para chegar a um denominador comum. Fechou? Mas ela quebrou aquele vaso ali, derramou aquele nardo e entregou em forma de adoração. Tá? Ou seja, mostrando que Jesus ele era Deus, ele é Deus e digno de toda a adoração. Vamos lá. Importância teológica da divindade. Apenas sendo Deus, sua obra na cruz possui valor eterno e infinito. Como eu disse no tópico passado. Se fosse qualquer outro, se fosse qualquer animal, só cobriria o pecado, tá? Mas não cumpriria a justiça de Deus. A justiça de Deus precisava ser cumprida. Sem a justiça de Deus, não existia como ser cumprida. Sem ser um Deus, a justiça de Deus não poderia ser cumprida, tá? Então o sacrifício ele foi eterno e infinito, tá? Como diz Hebreus capítulo 9, verso 14. Apenas como Deus ele pode vencer o pecado e a morte, e é verdade, tá? Ele venceu a morte e o pecado na cruz do Calvário, como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 ao 57. Na cruz ele venceu a morte e o pecado. A morte e o pecado. Ele não venceu, ele não pecou, perdão, e venceu a morte, sendo ao terceiro dia ressuscitado por ele mesmo, porque ele tem poder para tirar a própria vida, entregar, na verdade, né? Que ele entregou, a ti entrega o meu espírito, porque ninguém matou Jesus. Tira isso da cabeça. Jesus não é um mártir. Ele se entregou, mas ao terceiro dia ele mesmo se ressuscitou, tá? Apenas como Deus, ele é digno de culto e adoração, tá? Terceiro ponto aí. Terceiro ponto. A união hipostática. O maior desafio da cristologia, e é verdade isso aqui, sempre foi explicar como Jesus pode ser ao mesmo tempo plenamente homem e plenamente Deus. Tá? Definição aí da união hipostática. União hipostática é a doutrina de que em Jesus existem duas naturezas, divina e humana, em uma só pessoa, ou seja, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Ou seja, em Jesus existem essas duas naturezas. Não são duas pessoas distintas, não. São duas naturezas. Duas naturezas. Ele tem a natureza divina e ele tem a natureza humana. Na natureza humana, na natureza humana, ele passou por tudo aquilo que eu e você passamos nessa terra, que já foi citado aqui. Sede, fome, sono, cansaço, chora, se alegra, se emociona, entendeu? Então, na natureza humana, ele passa por tudo isso. Na natureza divina, ele perdoa pecados, faz paralítico andar, acalma a tempestade, acalma vento, faz milagres acontecer, tá bom? Então, na divindade, ele tem todo o poderio ali. Agora, na natureza humana, ele passou pelas mesmas emoções que eu e você, tá? Por exemplo, João 1, verso 14. A Bíblia diz, em João 1, verso 14, eu vou até abrir o texto aqui. Vou abrir o texto aqui. João 1, no verso 14.
Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e também de verdade, tá? Ou seja, o verbo, a divindade, o Deus, o Filho ali, a segunda pessoa da Trindade, perdão, se fez carne. Ou seja, e nele habitava o quê? Habitava toda a plenitude de Deus. Porque Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, verso 9, vamos lá, Colossenses 2, verso 9, diz assim: pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude divina. Ou seja, toda a plenitude divina habita na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, ele era 100% homem, 100% Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Beleza? Então, essa é a união hipostática acerca de Jesus, tá? A igreja em si, ela combateu muitas heresias sobre essa questão da união hipostática aí, tá? Heresias combatidas, tá? O arianismo negava a divindade. Ou seja, o arianismo, que vinha de Ário ali, que era o pai dessa heresia, o Ário, ele dizia que Jesus ele era somente homem, tá? Ele não era Deus, ele só era homem. Docetismo aí, depois vocês podem se aprofundar em cada um desses pontos aqui, tá? Docetismo negava a humanidade, ou seja, um negava a divindade, o outro negava a humanidade. Nestorianismo separava as naturezas, tá? Separava as naturezas aí. Monofisismo confundia as naturezas, ou seja, o camarada fazia uma confusão total. Mas no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, foi estabelecido, tá, a fórmula ortodoxa, ou seja, foi batido o martelo acerca dessa doutrina, tá, no ano de 451 depois de Cristo, nesse concílio de Calcedônia. Foi batido o martelo. Qual foi o batido martelo? Cristo é perfeito em divindade e perfeito em humanidade. Ou seja, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, de alma racional e corpo consubstancial ao Pai. Ou seja, ele tem o corpo humano, ele tem um corpo carnal como o nosso, mas sem pecado, mas também tem a natureza divina que é parecida com o Pai. Então, vamos lá. Por que algumas heresias surgem? Surgem por causa da interpretação. Surgem por causa da interpretação. Se você for ver, por exemplo, a Testemunha de Jeová, ela diz que Jesus é Deus, mas um Deus menor. Por que um Deus menor? Porque eles interpretam aquilo que João disse. O que João diz? João diz que, numa das falas de Jesus, Jesus fala assim, ó, eu sou menor que o Pai. Mas ele é menor em quê? Em essência ou no seu corpo? Ele é menor no seu corpo. Porque naquele momento ali, ele estava com a limitação daquele corpo. Mas em essência, ele é parecido com o Pai. Por isso que logo depois, num outro texto adiante, ele diz: eu e o Pai somos um. Tá, mas somos um em quê? No corpo físico? Não, porque os corpos são diferentes. Somos um em essência. Em essência, sim. Beleza? Em essência, eles são iguais. Mas naquele momento, o corpo do filho é limitado. Então, ele é menor. Mas menor em quê? Menor porque ele está com corpo carnal, corpo físico. Mas eles são um em essência. Tá? Como foi muito bem estabelecido no Concílio de Calcedônia, no 451 depois de Cristo, estabelecendo que é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, tá? Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, de alma racional e corpo.
consubstancial ao Pai quanto à divindade e consubstancial a nós quanto à humanidade. Em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, como a gente disse. Ele tem um corpo parecido com o nosso, mas não é atingido pelo pecado. E isso é um problema. Isso é difícil de entender. Porque como é que ele tem um corpo plenamente igual ao nosso, mas não é atingido pelo pecado? Como é que ele nasceu como eu e você, mas não foi atingido pelo pecado? Como entender de forma plena essas duas naturezas, 100% homem e 100% Deus? Nós não conseguimos entender. Entenda uma coisa, Deus ele tinha um espírito, uma alma e um corpo, como eu e você, é igualzinho, tá? Ele era impulsionado pelo Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo, tá? Ele era cheio do Espírito Santo para fazer os milagres ali. Agora, como entender a divindade e a natureza humana num corpo só? A nossa mente, que é finita, não consegue entender essas coisas. Só lá na glória conseguiremos entender plenamente tanto a união hipostática quanto a trindade, tá? Quanto a trindade. Fora isso, não vai dar para entender, não. Tudo que nós sabemos é o que está dentro do contexto bíblico. Tudo que está. Beleza? Qualquer dúvida, me mande mensagem no privado. Você que está vendo essa aula depois, se você tiver alguma dúvida, por favor, me mande mensagem no privado e você receberá a resposta de qualquer tipo de pergunta que você fizer. Beleza? Implicações práticas aí. Diz assim: Cristo entende nossas dores e sofrimentos. Um dos benefícios dele ter vindo em carne. Ele vai entender as nossas dores e os nossos sofrimentos. Aquilo que passamos em carne, porque ele também passou. Tá? Você falar, eu tô triste, eu tô passando por momentos difíceis, Cristo te entende. Porque ele passou por momentos difíceis também. Tá? Lá no Getsemane ali, Cristo suou sangue. Suou gotas de sangue. Ele entende o peso, a dor, a dificuldade, ele entende tudo isso. Beleza? Ele entende tudo isso. Outro aí, ele é digno de confiança absoluta porque ele é Deus, e é verdade. Lance sobre ele toda a nossa ansiedade, lance sobre ele toda a nossa confiança. Ele é fiel. Ele é fiel. Então devemos crer e acreditar nesse Deus maravilhoso. Beleza? Vamos lá. Nossa fé está segura, pois Cristo é o único mediador. Ou seja, não é Maria, tá? Não é Maria. Engana-se o, o católico achando que Maria é corredentora. Não existe corredentora, existe só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, somente ele. Tá? Eu posso entregar quentinha, eu posso fazer o que for. Eu posso fazer qualquer tipo de filantropia. Não será o suficiente para alcançar a salvação se eu não estiver em Cristo. A nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. Beleza? A nossa salvação está em Cristo Jesus. Não existe outra maneira de ser salvo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento só existe uma maneira de ser salvo. E essa maneira é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Sem ele nós não seremos salvos. Tá? Sem ele nós não seremos salvos. No Antigo Testamento nós éramos salvos no Messias que haveria de vir. E hoje nós somos salvos pelo Messias que já veio. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas não porque sacrificavam animais, não por causa da lei, porque a lei não salva ninguém, só aponta o meu pecado. As pessoas eram salvas crendo, acreditando no Messias que haveria de vir ainda. Haveria de vir. E hoje nós somos salvos pelo Messias que já veio. Não existe salvação fora de Cristo. Mas ele é judeu. Não importa, irmão. Só existe salvação em Jesus Cristo. Se você crer, será salvo. Se não crer, já está condenado. Essa é a condição. A condicional é essa. A condicional é essa. Não adianta ser legal aqui na terra e não seguir os mandamentos. Não adianta entregar quentinha, cesta básica, fazer o que for. Você pode se pendurar no ventilador, falar o que você quiser. Se você não crê em Cristo, você não será salvo. Não será salvo, tá? Não será salvo. Todos nós somos salvos
mediante a crer, tá? Lembra do texto bíblico, o texto, cara, que é conhecido dentro da igreja, crer, né? Será salvo aquele que crê e for batizado. Se você crê e for batizado, será salvo. Mas o crer ali é a condição, tá? O crer é a condição. O ser batizado é se você tiver a oportunidade ou não. Vamos lá. A palavra crer ali é absteu, é confiança, convicção e perseverança. Então, se eu creio, sou salvo. Tá? Então, tenho que carregar essa palavra no meu coração. Crer. Crer. Então, eu creio em quem? Creio em Jesus Cristo, o nosso Salvador. O ser batizado ali fica em segundo plano. Se eu tiver a oportunidade de me batizar, eu tenho que me batizar. Agora, aquele que está no leito de morte ali, ele não tem essa oportunidade. Então, se ele crê, ele será salvo. Nós temos um exemplo bíblico claro que é o ladrão da cruz. Nós não sabemos se o ladrão da cruz se batizou, se conheceu João, se foi batizado pelos discípulos de Jesus, nós não sabemos disso. Uma coisa sabemos, ele creu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele creu e foi salvo. Tá? Creu e foi salvo. Ou seja, a nossa fé está segura, pois Cristo é o nosso mediador. Se fosse qualquer outra pessoa o nosso mediador, pode ter certeza que nós perderíamos a nossa salvação. Se a salvação estivesse condicionada à nossa força, à nossa mão, pode ter certeza que nós não seríamos salvos. Quer falar, Marcelo? Então, vamos lá. Então, todos seremos julgados pela mesma coisa, tá, ô Marcelo? Seremos julgados pelo aquilo que fizemos, pelo aquilo que contrariamos a palavra de Deus. Porque pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tá? Tudo que fere a palavra de Deus, aquilo que vai contra os princípios bíblicos, isso é pecado. Então vamos lá. Existe uma aldeia inóspita no centro da Amazônia, é um exemplo, tá? No centro da Amazônia, onde a gente não consegue chegar, mas existe lá essa aldeia ali, onde tem alguns índios que não falam nem o português, que não falam nem a língua da região, nem nada. É uma aldeia intocável. Se você pesquisar rapidinho aí no YouTube, você vai ver que existe alguns países que são quase impossível de entrar missionários. Um deles, Marcelo, é o Paquistão. O Paquistão é quase impossível de missionários entrar. E quando entra e descobre, eles morrem. Tá? E uma das coisas que está acontecendo no Paquistão é Jesus se revelar em sonhos para essas pessoas. Jesus está se revelando em sonhos. Está falando, ó, mostrando a marca da cruz nas mãos, e está falando, olha, eu sou Cristo, morri por você. Então, Marcelo, se os missionários não forem, não conseguirem entrar por causa das pessoas, você pode ter certeza que, cara, Cristo vai se revelar para essas pessoas de alguma forma. Cristo vai se revelar de alguma forma para essas pessoas. E se revelando, eles não têm desculpa, entendeu? Deus sempre tem os seus remanescentes. Vamos lá. Lembra da história quando o Paulo foi pregar em Atenas? Quando o Paulo foi pregar em Atenas, você sabe que Atenas tinha um panteão de deuses, né? Ali tinha, cara, era mais deuses do que homens. E tinha um altar ali chamado o altar do Deus desconhecido. Quando Paulo olha para aquele altar do Deus desconhecido, Paulo diz: esse é o Deus que eu estou pregando. É o Deus desconhecido para eles. Não tem nome? Não tem nome. Esse é o Deus que eu estou pregando. É o Deus do altar do Deus desconhecido. Entendeu? Então Deus vai usar os seus meios para julgar ou salvar essas pessoas. Tá? Paulo diz em Romanos que nós temos uma lei dentro de nós. Essa lei, ela julga o que é certo e o que é errado. Pô. Eu não preciso que ninguém me ensine que essa lei dentro de mim, ela diz, cara, o que você está fazendo está errado, o que você está fazendo está certo. Então, o homem, ele nasce pecador, Marcelo, tá?
Fala, pode falar. Tem as leis, com certeza. Tem as leis. Tem lá os seus deuses que a gente não conhece. Porque às vezes eles estão adorando algum tipo de imagem, mas é um Deus que eles falam assim: que Deus é esse? Não sei, é o Deus lá de cima. Entendeu? E às vezes pode ser até o nosso Deus que se revelou para eles daquela forma. Entendeu? Eu vou te recomendar dois livros. Dois livros. Um livro é chamado O Fator Melquisedeque. O Fator Melquisedeque. E o outro livro é o Totem da Paz. Totem da Paz e o Fator Melquisedeque. Beleza? Depois você para ler esses dois livros, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Nesse Fator Melquisedeque, ele conta a história, essa história do altar do Deus desconhecido. Mas ele conta com detalhes o que aconteceu, porque essa história é citado nos anais históricos mesmo, tá? É citado, isso é coisa linda mesmo, beleza? Então, nós seremos julgados, Marcelo, pelas nossas obras, seremos julgados por isso, tá? Nós seremos julgados por isso. Aquele que crê em Cristo, aquele que crê em Cristo, está salvo, tá? Tá salvo. Por quê? Porque é um pecador, mas é um pecador arrependido. Ele se arrepende pela aquilo que ele fez, pelas obras que fez, ele se arrepende, tá bom? E quem não se arrepende será julgado pelas obras de qualquer jeito. Mas só existe um meio de salvação, Jesus Cristo. Beleza? Existe alguma dúvida, Marcelo? Não? Então vamos lá. Deixa eu concluir aqui. A pessoa de Cristo é o centro da fé cristã. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Se fosse apenas homem, não poderia salvar. Se fosse apenas Deus, não poderia se identificar conosco. Mas sendo plenamente os dois, ele é o Salvador. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, a aula de número 2. Tem aí a referência bíblica, tá? Onde eu tirei aqui os assuntos, tá? O N. Gruden, Millard Erickson, tá? A Luiz Berkoff, que são teologia sistemática. Muito bom. Você pode pesquisar depois desses livros. E você que vai assistir essa aula depois, eu vou enviar para vocês o nome dos livros que eu falei aqui para a Marcele. Vou lançar para vocês a capa do livro, tá, Marcele? E também vou lançar essa aula, porque o Google acho que não está gravando. Porque o Google pelo celular acho que não grava, tá? Falar alguma coisa, Marcele? Então tá bom então. Fica com Deus, tá? Fica na paz. Paz.